a primeira casinha da gente. Então, assim, vamos jogar o dado, né? E cada casinha que a gente for parando, cada comentário hoje, cada passo é importante. Então, você vai refletir aí, você que está desse outro lado, você vai refletir aí. Se isso tá ok, se tiver ok, você já vai pular para a próxima casa. Se não tiver ok, ou tiver meio indefinido, você vai parar nessa casinha e repensar, tá certo? E às vezes a gente precisa voltar algumas casas no controle da asma para a gente entender e mudar de vida. Então, bora. Primeira coisa, gente, quero que vocês aí participem comigo, tá certo? Quem é asmático, quem é mãe aí de um asmático. Então, primeira coisa, o diagnóstico de asma está correto? Certo? Então, quero que vocês pensem comigo. O diagnóstico do seu problema está correto? Então, é asma mesmo que você tem? Ou é outra coisa? E por que isso é tão importante? Por quê? Aqui, ao contrário de várias outras coisas, a gente não pode sair atirando, não tem aquele ditado que diz, ficar atirando que nem cego em tiroteio. Então, não dá para fazer isso. Por quê? O que é que acontece? Quando a gente atira para tudo quanto é lado, é provável que a gente não acerte o alvo. A gente vai tentar, mas é provável que a gente não acerte o alvo. E aqui, quando a gente fala de mudança de vida, mudança de qualidade de vida, é muito importante que a gente realmente direcione para o alvo. Então, não adianta... Gente, presta atenção aqui, anota aí. Não adianta você estar tratando uma asma se não é uma asma. Presta bem atenção no que eu estou falando. Então, gente, a nossa trilha em direção ao controle da asma começa no diagnóstico, tá certo? Então, é o nosso primeiro quadradinho. Então, existe uma alta probabilidade de ser asma? Ok. É o diagnóstico de asma? Ok. Como é que eu sei disso? Então, gente, uma das coisas são os principais sintomas, que a gente fala direto. Quais são os principais sintomas? A tosse, falta de ar, aperto no peito, chiado no peito. Então, como é que a gente confirma, de maneira geral? A gente confirma através de um exame que é a espirometria ou exame de sopro. Para crianças que não conseguem, as pessoas que não conseguem fazer esse exame, então a gente lança mão de outras coisas, tá certo? De outras probabilidades aí na história, tanto do asmático e na história dos pais, né? Então, assim, na história familiar. Então, se tem um histórico de alergia importante, rinite, se tem dermatite atópica, então tudo isso aí a gente vai juntando para aumentar a probabilidade se é asma ou não, tá certo? Então, vamos lá. A radiografia, ela não confirma, ela não é assim. Ela não é necessária para dar o diagnóstico de asma, porém ela ajuda. Ela vai sugerir coisas para aumentar a probabilidade e vai excluir outras doenças. Então, gente, a nossa primeira casinha aí que eu quero que vocês repensem aí é se o diagnóstico de asma está correto. Por quê? Se não estiver correto, volta às casinhas, volta para o zero. Por quê? Se o diagnóstico está correto, então imagina, gente, que você está ali tratando uma asma, usando um monte de bombinha, usando o tratamento certo, só que de repente você não tinha asma. Você tinha, sabe o quê? Um problema de coração. Então, assim, volta às casinhas. Por quê? O primeiro passo em direção de mudança de vida é o diagnóstico correto, tá certo? Então, não adianta continuar se está errado, se não existe uma alta probabilidade, tá? Então, volta aí para rever isso. Ah, doutora, eu conheço, não é pouco, muita gente que... Ah, doutora, eu estava tratando refluxo durante muito tempo e depois eu descobri que era asma, né? Então, o diagnóstico correto é extremamente importante para você ir em direção a uma mudança de vida, a uma qualidade de vida, certo? Então, ao controle da asma. Então,